de Jesus esteja em nossos corações, em mais uma tarde maravilhosa divina, em que todos nós aqui nos encontramos em busca de melhor, em busca de auxílio. José de Mococa aqui está para nos ajudar. Jesus sempre esteve sobre este planeta, acima deste planeta e depois neste planeta, para nos ajudar, para nos envolver e para mostrar o caminho. Basta nós que estejamos então vivendo dos seus exemplos e caminhando para o progresso em que precisamos para a nossa evolução. A evolução para alcançar precisa ser vivida. Ninguém fará por nós. Precisamos cada um de nós vivê-la em particular, em individual, mas só o faremos na coletividade, no conjunto, na união e no amor, como Jesus nos ensinou. Gente, hoje temos aqui novamente nosso irmão Silva, que vai nos apresentar mais uma das suas palestras. Hoje ele vai falar sobre o trem da vida, tá bom? Então fiquem à vontade, já tinha falado, você me deu branco. Trem da vida, fica à vontade, tá? A palestra é sua, a casa é sua. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz crística possa nos envolver agora e sempre. Meus queridas irmãs, irmãos de jornada, essa água aqui é maravilhosa. Então, minhas queridas irmãs e irmãos de jornada, a mensagem de hoje chega até nós trazendo um convite especial. Um convite para que nós possamos, de uma forma lúdica, fazermos uma reflexão desta nossa jornada. Pelas bênçãos do Pai, nós, viajores da eternidade que somos, estamos novamente rodando por trilhos terrenos para fazermos mais uma existência de provas e expiações dentro do trem da vida. Nesta nossa reflexão, nesta nossa retrospectiva, vamos fazer uma reflexão buscando os momentos mais inusitados pelos quais já passamos. Buscar o entendimento de qual foi o nosso aproveitamento, de qual foi o nosso equilíbrio nos momentos difíceis. Então, nós avaliarmos os valores que atribuímos, avaliar a experiência que nós adquirimos e, sob a luz da doutrina, planejarmos a sequência desta nossa viagem. Iniciamos, digamos, na estação maternidade. Na estação maternidade, nós vamos fazer uma viagem a partir da estação. Nós vamos fazer uma viagem de destino certo, por trilhos planejados, parando em estações planejadas. Tudo isso na famosa estação de viagem lá do Departamento de Reencarnação do Plano Espiritual. Se nós seguirmos essa programação, nossa viagem será um sucesso, tranquilo. Será um progresso. Sucesso que eu digo não é no sentido fantasioso, né? Nossa, aqui é no sentido de progresso na nossa evolução espiritual. Se nós desviarmos, teremos problemas em maior ou menor escala na nossa estação terminal. Saímos do inicial, chamado de maternidade, e vamos caminhar para a estação terminal, a estação final, vulgarmente chamada de estação morte. Ali, na estação terminal, desceremos do nosso trem da vida com a bagagem que nós conseguimos preparar ao longo dessa jornada e retornar para a pátria espiritual, digamos, uma estação central. E nesse período, nesse meio tempo entre a estação inicial e a estação final, nós temos um grande mistério, que seria não sabermos se a próxima estação, a nossa próxima estação, será a nossa estação terminal. Nós nunca sabemos quando ela chegará ou quando nós chegaremos até ela. Por isso, meus queridos, a cada abraço que nós nos damos, sem saber, poderemos estar nos despedindo.
Enquanto isso, vamos então rever as principais estações pelas quais já passamos, como foi as nossas estadas por lá e aquelas que eventualmente ainda vamos passar. Na estação berço, todos nós temos uma grande responsabilidade, uma grande atribuição, que é chorar. Nada mais. Choramos para dizer que estamos com fome, choramos para dizer que estamos com frio, choramos eventualmente para dizer que estamos sentindo alguma dor, chorar, dormir, nada mais. E logo na sequência nós temos então a estação infância. Essa é uma estação das descobertas e ensinos da vida. Ali nós vamos aprender a cair, levantar para poder aprender a andar, para poder caminhar. Nós vamos brincar, vamos derrubar coisas, fazer artes, vamos aprender a falar. Tudo errado e todo mundo vai achar graça. Hoje, se falar errado aqui, todo mundo briga comigo. Mas quando criança, na infância, todo mundo acha graça. Então, nós vamos viver essa estação infância. E hoje ela tem um aspecto diferente, porque antigamente a nossa infância era um pouco mais individualizada. Hoje nós misturamos um pouco com a estação da educação infantil, porque logo vamos para a escola, para a educação infantil, e ali, em sequência ao que nós estamos aprendendo em casa, as professoras, carinhosamente chamadas de tias, vão trabalhando em nós sementes do que é viver em sociedade, junto com os demais coleguinhas da turma, responsabilidade para com os brinquedos, Nós estamos trabalhando a divisão dos brinquedos, mostrando para as crianças que o brinquedo pode servir a várias crianças, e todo mundo tem direito àquele brinquedo. Então tudo isso faz parte dessa educação infantil e da nossa infância caseira. E aqui cabe um parênteses muito importante. No Livro dos Espíritos, se eu não estiver enganado, na questão 380, 385, o codificador indaga aos imortais: qual a finalidade do espírito que reencarna passar pela infância? E eles respondem: é uma proteção, auxílio ao espírito. Por quê? Nessa fase, nós, crianças, estamos mais suscetíveis ao aprendizado. Por quê? Nós não temos o compromisso, o comprometimento, o desejo da matéria. Então, para nós, tudo é simples. Então, os nossos órgãos, que até então não estão trabalhando na sua plenitude, e só atingirão a plenitude quando formos adultos, nos favorecem no sentido de um aprendizado mais tranquilo, sem a preocupação da matéria, sem a preocupação do valor. A gente às vezes presenteia uma criança, um brinquedo caríssimo, ela deixa o brinquedo de lado e vai brincar com papel, brincar com caixa, brincar com barbante, porque ela não tem aquele apego material. Então, nós vamos caminhando desta estação, o nosso trem da vida vai caminhando para a estação do fundamental, ensino fundamental. E é uma estação terrível. Talvez seja uma das estações mais difíceis da vida. Por quê? Na estação fundamental, nós agora pensamos assim: bom, eu já não sou mais infantil, já não sou mais criança. Se agora estou no fundamental, eu sou o dono do meu nariz. Eu posso fazer o que eu quiser, atingir a minha liberdade. Então é um período de grande conflito dentro da família. Porque de um lado nós temos a criança que briga pela sua identidade, pela sua autonomia, e temos os pais que procuram orientar, procuram proteger, sem sufocar. E é uma tarefa difícil, porque os pais muitas vezes já estão sufocados nos seus problemas e tem que trabalhar a criança, sem transmitir esse sufoco. Porque, como acabamos de falar, a criança, na sua infância, percebendo os pais que são seus primeiros heróis, elas absorvem o que os pais fazem mais do que os pais falam. A gente comete um grande equívoco quando imagina que as crianças não estão prestando atenção no que a gente está fazendo. São exemplos bons e exemplos ruins
que a criança vai levar para o resto da sua jornada. Com o tempo vai discernir sobre o que é bom e o que é ruim, mas ela está carregando a semente daquilo dentro de si. Então, na estação fundamental, nós trabalhamos inúmeras coisas. A primeira coisa, nós deixamos de lado os nossos super-heróis. Não queremos mais saber do Super-Homem, da Mulher Maravilha. Agora nós pensamos em outras coisas. Queremos ser artistas, esportistas, queremos ser professores, queremos seguir a carreira do papai, a carreira da mamãe. Já começamos a construir a nossa estação dos sonhos. Sonhos voltados para o nosso futuro, para o nosso dia a dia. Vamos ser famosos, vamos ser ricos, né? Lá no fundamental, a gente trabalha esse tipo de sonho. E a gente começa a perceber que o trem da vida diminui a velocidade. Porque nós queremos rápido que as coisas acontecem. Mas são 9 anos, né? 4 mais 5, 5 mais 4, não sei. São 9 anos de fundamental que nós vamos ter que viver todos esses conflitos. E 9 anos que nós vamos mudar a estação do nosso sonho várias vezes. Vamos sonhar na profissão A, depois vamos querer... Faz parte da vida. Alguns não. Algumas crianças mantêm aquele sonho constante. Outros mudam 10, 15, 20 vezes esse sonho. Que nós vamos caminhando, então, até um dia chegarmos à estação do ensino médio. E essa estação, agora sim é fantástica, porque agora sim nós somos adultos. Nós estamos a um passo da faculdade. Nós já sabemos mais ou menos o que queremos estudar ou não. Então agora nós temos o direito de ir e vir. Não precisamos mais pedir para os pais para chegar tarde, para sair mais cedo, não. Somos agora independentes, pelo menos assim pensamos. Essa é a ideia do jovem, né? E nessas circunstâncias, o trem da vida vai passando por várias estações. Nós vamos voltar várias vezes em algumas estações, outras vamos passar uma vez só, outras nem vamos passar. Mas, por exemplo, na juventude a gente começa a passar na estação do namoro, na estação dos amigos, na estação do divertimento, do lazer, do esporte, que alguém gosta de uma coisa ou outra. Vamos vivendo, o nosso trem vai circulando por todas essas estações. Em cada plataforma a gente absorve um pouquinho, né, o que a vida pode nos oferecer em relação a isso. E o que acontece? Circunstâncias da vida. Para alguns, a estação dos sonhos pode se prolongar um pouco mais. E o jovem fica então imaginando quando acontecerá o grande pulo da sua vida. E segue. Para outros, infelizmente, percebe-se cedo que o grande pulo da vida não é o pulo do gato, é o pulo da cama para ir trabalhar. E com o trabalho tentar realizar um pouco dos seus sonhos. Então, neste momento, a estação dos sonhos fica um pouco interrompida, um pouco prejudicada, o sonho fica cessado, fica esquecido, porque o dia a dia nos mostra uma realidade diferente do que então a gente havia sonhado. E circulando de estação em estação, nós podemos chegar, uns mais cedo, outros mais tarde, com a nossa locomotiva do trem da vida sorrindo para a estação casamento. A minha esposa não concorda muito não com isso. A gente chega sorrindo para essa estação. E ela disse que foi um pesadelo, não foi um sonho. Eu digo, bom, algumas pessoas jogaram o pedra na cruz, você acertou. Então agora está respondendo por isso. Mas nessa estação casamento, meus queridos, embora hoje o casamento passe por uma crise, vamos dizer assim, continua sendo uma instituição sagrada. E quando vamos para essa estação casamento, não existe, as coisas são planejadas, não existe uma fatalidade. Mas, em linhas gerais, se nós cumprirmos a programação, a estação casamento A vai encontrar B, vão se unir e um dia, possivelmente, vão gerar novos trens da vida, C, D, que serão os seus filhos. Mas nessa estação casamento,
é preciso, é extremamente importante nós fazermos da estação casamento uma estação pátio ferroviário, porque ali nós precisamos ajustar os nossos trilhos, ajustar a nossa locomotiva, ajustar os nossos vagões, porque agora serão 2 locomotivas e um só trem. Então, casar pensando que vai continuar conduzindo o trem sozinho é um grande erro, que pode levar ao descarrilhamento do trem. Casar imaginando que não vai precisar de um vagão da individualidade é um grande erro, que precisamos. Também poderá provocar um descarrilhamento. A individualidade, traduzindo em liberdade, é algo essencial, mas é mais essencial do que a liberdade é exercer a liberdade com respeito e responsabilidade. Quando exercemos essa liberdade com respeito e responsabilidade, ela vai fazer com que o nosso trem ande mais tranquilo pelos trilhos que nós estamos agora. Fora disso, podemos ter problemas desagradáveis. E se o trem descarrilhar, é difícil para colocar nos trilhos de novo. Então, a estação casamento, que é até então o grande sonho da vida, precisa ser trabalhada, precisa ser repensada. As nossas prioridades têm que ser revistas. Não é a minha, não é a dela, é a nossa prioridade. Então, o que vamos fazer? Quais são os nossos planos? Não é mais quais são os meus planos, é quais são os nossos planos. Pode até ser um plano antigo, mas são os nossos planos. As locomotivas têm que andar na mesma velocidade, na mesma direção. Direções opostas, o trem não vai para lugar nenhum, descarrilha. E se andarem em velocidades diferentes, também é uma viagem de insucesso. Então, trabalhando bem isso, nós vamos, em algum tempo, perceber que já passamos, mesmo sem saber, pela estação do condutor. E o que é a estação do condutor? É aquela estação que o nosso trem da vida, que partiu acoplado ao trem da vida dos nossos pais, né, para uma viagem cheia de alegria, cheia de esperanças, agora está sendo desviado para os nossos próprios trilhos. O trilho o papai e a mamãe seguem e nós vamos para outros trilhos. Somos agora os responsáveis pela nossa locomotiva e pelo nosso carro. Já para o trabalho, é importante que a gente já esteja nesta estação, já temos passado por ela. E feliz daquele, e isso a gente vai perceber só um pouco mais tarde, feliz daqueles que estendem, sentam os seus trilhos próximos aos trilhos dos pais. Não se trata de andar no mesmo trilho, percorrer o mesmo trilho, mas ter trilhos paralelos. Por quê? Os pais, próximos queridos, são as pessoas que, sem qualquer dúvida, mais querem o bem dos filhos. São as pessoas que, com certeza absoluta, desejam que os filhos sejam superiores a eles próprios a cada dia. Os filhos são a alegria, a importância, a razão dos pais. Vou até fazer um parênteses aqui. Até nós teríamos netos. E com os netos no colo, os pais não lembram mais dos filhos. Eu chego na casa do meu filho e ele fala: eu estou bem, viu? Estou bem, vocês não viram aqui, mas eu estou bem. Então, meus queridos, essas estações, casamento, condutor, trabalho, acabam nos levando algumas vezes à estação do impacto. E o que é essa estação do impacto? Aqueles sonhos que não deram certo, aquelas esperanças frustradas. Podemos ter vários impactos na vida, não sabemos muito. São estações em que nós vamos sentir o sonho que não foi realizado, o sonho da formação escolar que ou tivemos que interromper
ou não foi aquela que nós gostaríamos, porque os recursos financeiros não permitiram, ou porque a faculdade era um período integral e nós precisamos trabalhar. Então, é um impacto, muitas vezes, que a gente tem na vida. Aquele trabalho que a gente não se adaptou bem, não gostou, é longe, é trânsito, o pessoal da empresa parece que a gente não se enturma muito bem, é o impacto que a gente tem que absorver. Nós temos nessa viagem toda, percebo que as estações se confundem, a gente sai de uma para outra. Nós temos também a estação tristeza. A estação tristeza, possivelmente nós vamos passar mais uma vez por ela. Quando nós iniciamos a viagem, lá atrás, acoplado ao trem do papai e da mamãe, como eu já disse, nós imaginamos que eles nunca vão desembarcar do nosso trem. Não é verdade. Eles desembarcam. Na nossa estação tristeza será para eles a estação do desembarque. E nós vamos então, independente da nossa idade, seguirmos a nossa viagem sem o carinho, sem a proteção, sem o afago, sem o afeto dos nossos pais. E necessariamente nem sempre essa lei da vida segue. Porque às vezes, na estação das tristezas, quem desembarca primeiro são os filhos. De uma certa forma, pode-se dizer que os pais morrem juntos. É uma tristeza que a gente não consegue mensurar. Cada um tem a tristeza quando vê que o filho desembarca do trem da vida primeiro. Pode ser um parente, um irmão, uma irmã, um amigo. Várias pessoas que nos fazem bem, pelas quais temos algum carinho, algum amor, algum respeito, e acabamos vendo desembarcar na nossa frente. E nesse momento é importante nós termos confiança em Deus, nós buscarmos o apoio da doutrina e entender que a morte não existe, que aquele desencarne não é um adeus, não até breve. Logo mais estaremos juntos de novo. Vamos nos reencontrar todos. Então é preciso entender que assim como cada um de nós iniciou a sua viagem no trem da vida a seu tempo, cada um de nós teremos o nosso tempo para o desencarne. Na realidade, o tempo de Deus. Então é preciso, nesse momento, estarmos confiantes em Deus. E é comum nós, pais, nos preocuparmos um pouquinho com o momento do nosso desembarque, com os nossos filhos. Ficarão sozinhos, ficarão desamparados, não importa a idade deles, é esse o nosso pensamento. E isso nos machuca um pouco, nos traz uma certa mágoa. Nós vamos deixar aquela pessoa querida a vida inteira, como disse o nosso irmão aqui, o pai da mãe dele, né, com 80 anos ele declarando amor para a esposa. Nós vamos falar, vou deixar minha esposa, meu marido. Dá uma certa melancolia, causa uma tristeza. Então nós temos que tomar cuidado nesses momentos de tristeza e nesses momentos de impacto, nessas duas estações, para nós não descarrilharmos o trem, para nós não deixarmos de acreditar. Por quê? Acreditar em Deus é certeza de continuidade da vida. É certeza de que cada um que partiu cumpriu o programado, cumpriu o seu tempo, chegou até onde ele deveria chegar aqui e foi de volta para a parte espiritual, estação central, e nós vamos para lá também nos encontrar. Então, é muito importante nós não conduzirmos o nosso trem para a estação do abandono. Porque lutar é uma coisa, abandonar é outra. Lutar, vencemos hoje ou venceremos amanhã. Abandonar, nós vamos estar
provocando problemas, provocando lágrimas em nós próprios, um pouco mais adiante, se não hoje, mas amanhã. Então, abandonar jamais. E pior ainda que o abandono é se nós formos para a estação do descontrole. Perdemos o nosso controle emocional, perdemos a razão. E aí, todas as nossas ações serão desastrosas. Sem emoção, sem razão, nós estamos cegos para os valores da vida, cegos para os ensinamentos cristãos. Se nós chegarmos a essa estação, será terrível. Vamos caminhando um pouco mais pelas estações, porque agora vamos lembrar da estação mais importante desta nossa viagem. Sem sombra de dúvidas, a mais importante, que é a estação Deus. Muitos passam direto, muitos passam sem ver, muitos sequer se aproximam. Aqueles que não, com o seu trem da vida, não passam pela estação Deus, com certeza chegará ao entroncamento de linhas, onde todas as setas apontam retorno. Vamos ter que retornar, porque sem Deus nós não vamos a lugar. E como chegamos à estação Deus? Podemos chegar de algumas maneiras, mas existe um ramal ferroviário que nos leva direto para a estação Deus, que é o ramal da religião. E a religião é aquela estação que, se nós pararmos um pouquinho na sua plataforma, nós vamos entender que a religião é o religar e o reconectar com Deus. Vai nos explicar um pouco de Deus, vai nos falar por que Deus, vai nos dar motivos, razões, conselhos, uma luz para que nós possamos ir de encontro a Deus. São várias as religiões. E a mensagem de hoje, meus queridos, se atreve a dizer, com todo respeito a todas as demais religiões, que quem conhece de fato um pouquinho da religião, da veneranda doutrina dos Espíritos, não se afasta mais. Porque é a religião que de fato nos fala da vida. É uma religião que nos mostra, vamos chamar de magia, de bênção, as leis divinas, a reencarnação, múltiplas existências. É o que nos explica o inexplicável na matéria. Sem a reencarnação, faltaria muitas explicações. E a doutrina, veneranda doutrina, nos dá essa explicação. Nos explica quem somos, de onde viemos, por que viemos, para onde vamos. Sem dogmas, sem imagens, com todo respeito a quem admira imagem, não tem problema. Mas a estação Deus e a estação religião é a que poderá fazer com que, fará com que a nossa bagagem esteja recheada de coisas boas quando nós formos desembarcar do nosso trem da vida. Na religião, nós temos aqueles que chegam pela mão da família. O pai e a mãe eles vão e levam a criança. Com o tempo a criança vai crescendo, não vai mais. Nós temos aquele que chega à religião através da carametagem. A namorada vai, o namorado vai, então vamos junto para agradar. Nós temos aqueles que chegam na religião de passagem. Chegam, passo e vão embora. Temos aqueles que chegam pela dor. Encontrarão a alegria, com certeza, porque haverá explicação para eles o porquê da dor. Receberão energias para passarem por esse valor, por esse tempo da dor. Então eles também serão felizes. Mas feliz mesmo é quem chega pelo amor, porque já chega feliz. E são raros que chegam na felicidade. Na dor, pode se constituir também uma estação da dor. A dor pode ser algo simples, algo passageiro.
mas pode ser também uma dor de prisão. Prisão num leito de dor, numa cadeira de rodas. E ali o nosso trem da vida fica paralisado, ficamos sem poder, sem a liberdade do ir e vir, sem poder conviver com toda a família, com amigos, trabalho, escola. É uma prisão. Mas é também um resgate que podemos fazer com louvor ou não. Se estivermos na estação, passarmos pela estação religião Deus, com certeza poderemos seguir com um bom proveito dessa nossa missão, porque ela é a nossa liberdade de amanhã. Então, meus queridos, na estação Deus, na estação religião, nós podemos modificar totalmente a nossa vida, porque há também quem chega na religião para ficar, mas ainda há outros que chegam na religião para ficar e trabalhar, o que é extremamente saudável para nós. Trabalhar nessa seara de amor, nos dedicarmos ao próximo, sentirmos a alegria do próximo quando recebe alguma filha, é algo maravilhoso e algo indescritível. Então, quem tem a oportunidade de chegar na religião, ficar para trabalhar, nunca se arrependerá. Sempre que possível, devemos seguir este caminho. E agora, eu vou falar de uma estação que, pelo dezembro quase chegando, vamos falar de uma estação festiva. Vamos falar de uma estação chamada Natal. Natal comemora-se o aniversário de Cristo. Cristo nasceu no dia 25 de dezembro? Não, definitivamente não. Historiadores, pesquisadores comprovam de forma documentada, de forma racional, de forma lógica, que Cristo não nasceu em 25 de dezembro. Mas, por outro lado, comemorar o Cristo pode ser a qualquer dia, e deve ser a qualquer dia. Então, por que não no Natal fazermos uma comemoração diferente? Vejamos. No Natal, nós gostamos de presentear. E a mensagem de hoje também vai aqui fazer uma propaganda. Vai aqui trazer uma sugestão para vocês de presentes. E vou falar de presentes bons e de presentes acessíveis a todos os nossos bolsos, vamos dizer assim. É uma rede de franquias fantástica. Tem várias redes de franquias esparramadas por aí com esses produtos. Inclusive tem uma franquia dessas aqui na rua Dr. Benedito Tolosa, 8,6. É a franquia gerenciada pelo irmão José de Natal. Nesta franquia, como em outras, nós podemos comprar produtos fantásticos. Nós podemos comprar, por exemplo, perdão. Estou um pouco emocionado. Paciência, humildade, tolerância, afeto, inúmeros produtos que aqui tem e nós podemos pegar o que quisermos. Vamos lembrar daquele irmão que, pelo nosso caminhar, por qualquer razão, criamos um antagonismo, criamos um ódio, às vezes. E vamos pegar aqui o perdão e presentear esse nosso irmão no Natal com o perdão em Cristo. Aquele familiar que passa por problemas financeiros, saúde,
e vamos comprar, vamos pegar aqui na franquia José de Mococa a solidariedade e a esperança para esse nosso irmão. E às vezes a gente se pergunta, ele vai aceitar o meu perdão? Não importa. Quando nós pegamos esses produtos, embrulhamos na solidariedade cristã e entregamos ao nosso irmão, se ele vai aceitar ou não, é um problema dele, não nosso. Nós fizemos de acordo com o que o nosso coração em Cristo pediu. E se alguém nos presentear com esses presentes da franquia José de Mococa, vamos sorridentes aceitar. Porque se estivermos dispostos a um novo futuro, o passado já não importa. Vamos, a partir de hoje, com esse presente recebido, viver uma nova vida. Buscar o caminhar em conjunto. Então, meus queridos, que esse nosso Natal possa ser de fato um Natal diferente. Mas ainda podemos também fazer uma extensão na caridade de Cristo. Vamos imaginar agora aquele irmão que nós vemos quase todos os dias no chão da praça, embaixo de um viaduto, maltrapilho, com frio, e nós passamos indiferentes, às vezes vendo comer no lixo, e nós passamos. Então vamos nesse Natal dar a ele um pão material, mas embrulhado num papel da solidariedade cristã. Aquela criança que chuta uma bola furada, sonhando que um dia tem uma bola que pule, vamos dar uma bola para uma criança nesse Natal. Aquela criança que brinca com uma boneca esquartejada, sem braço, sem cabeça, mas é a que ela tem, e ela pega aquela boneca no colo, sonhando um dia inteiro uma boneca, um cabelo, que ela possa até pentear o cabelo da boneca. Vamos, se possível, fazer a doação do Evangelho. Nada de luxo, mas que seja inteiro. Porque a criança, quando cresce, chutando uma bola furada, brincando com uma boneca sem os membros, por exemplo, é o exemplo que ela leva para a sequência da vida. Mas quando ela tem um boneco, uma boneca inteira, uma bola que pula, é o exemplo feliz que ela está levando para o resto da jornada. Isso pode fazer a diferença. Então vamos, meus queridos, dentro das nossas possibilidades, fazer desse Natal um Natal um pouquinho diferente. Não só dos presentes entre os familiares, comemoração entre os familiares, vamos de fato comemorar Cristo. Vamos de fato presentear Cristo. As franquias estão aí. Não precisamos pôr a mão nos bolsos, nem dar cartão de crédito. Não precisamos esperar a Black Friday. E podemos pegar à vontade. Que o nosso Natal seja um Natal de muita paz. E o porquê, meus queridos, a gente tem que pensar assim? Porque a vida é esse eterno trem. Um trem que vai e vem. É um trem que sai cheio de alegrias, cheio de esperanças. Às vezes viram frustrações no meio do caminho, angústias, tristezas, mas é um trem que se locomove. É o nosso trem da vida. E no nosso trem da vida, tudo tem um começo, um meio e um fim. E nós podemos fazer as nossas escolhas, sempre. Mas sempre seremos prisioneiros dos resultados. Nós seguimos com o trem da vida, dando valor àquelas pequenas atitudes, pequenas coisas das pessoas de bem, de bom coração, porque ainda existem pessoas de bom coração.
Nós não as vemos porque muitas vezes ficamos presos no noticiário da tragédia, na fofoca dos artistas. Nos importa saber quantos morreram, quem casou com quem nos artistas, quem comprou carro, quem comprou avião. E esquecemos dos valores que os bons corações nos transmitem, nos dão exemplo no dia a dia, e esses nós devemos apoiar, devemos seguir. A vida nos mostra que quando nós não enxergamos alguma coisa, ela escancara aos nossos olhos. Nós temos que entender que tarde foi ontem, hoje ainda dá tempo, podemos fazer alguma coisa. Daqui um mês, podemos ter um mês de desculpas, poderemos ter um mês de progresso. Nada dá certo num tempo errado, o tempo é de Deus. Então, tenhamos a certeza de sempre precisar, de sempre estar começando, a certeza de sempre estar recomeçando, e a certeza de que poderemos ser interrompidos antes de recomeçar. Vamos trabalhar seguindo com a confiança em Deus, sabendo que se pedirmos a Deus coragem, Deus não nos dará coragem. Deus nos dará oportunidades para criarmos coragem. Se pedirmos a Deus paciência, Deus não nos dará paciência, nos dará oportunidades de sermos pacientes. Se pedirmos a Deus uma família unida, Deus não nos dará uma família unida. Deus nos dará uma família cheia de oportunidades para nos amarmos. Um trem, subentende-se vagões. Vamos então carregar os nossos vagões de amor, de paciência, de perdão, porque isso enche o nosso vagão e é leve de puxar, é leve de carregar. Porque se colocarmos nesse vagão ódio, raiva, vingança, vai ficar pesado demais. Então vamos, meus queridos, entender que tudo em Cristo fica mais leve. Infelizmente eu estou olhando aqui para o nosso controle da estação e ela está me dizendo que é hora de meu trem seguir viagem. Então eu quero agradecer a Estação José de Mococa e os seus tarefeiros encarnados e desencarnados que me permitem estar aqui com o meu treinador. Aqui recebo carinho, recebo amor fraterno. Aqui eu recebo conhecimento a cada vez que venho. Então, muito obrigado, José de Mococa, por estar aqui neste momento. Que nós possamos seguir com os nossos trens por trilhos separados, mas com o mesmo objetivo, Cristo. Que nós possamos, em breve, estarmos aqui novamente nessa estação José de Mococa, para essa agradável reunião. Que nós possamos perseverar cada vez mais em Cristo, sobre os ensinamentos de José de Mococa e a nossa veneranda doutrina. A todos, o meu enorme carinho pela atenção, a casa, obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui. Um beijo em cada coração, muita paz a todos, feliz de Natal.